Olá, meu nome é Thiago Martins e eu vou falar um pouco dessa primeira etapa do projeto. Nessa primeira etapa de documentação, listamos todos os requisitos e especificações necessárias para a construção do sistema de gestão da hotelaria. O escopo do nosso sistema é destinado à reserva de quartos online, sendo via app ou web, sendo necessário que o cliente utilize o cartão de crédito para efetuar o pagamento. Os dados dos clientes serão coletados no momento do cadastro e os dados da reserva, como quantidade de quartos e duração de reserva, será coletado no momento da reserva. E todos esses dados estarão disponíveis em um banco de dados em tempo real, além de ter acesso ao consumo e a contratações feitas pelos hóspedes. Nessa segunda parte, temos a perspectiva do produto que deverão ser atendidos. O sistema deverá ser de fácil utilização, buscando a facilidade e transparência entre a hotelaria e seus clientes com relação aos custos e a produção dos dados do cartão. O sistema possuirá um módulo de manutenção, onde os profissionais poderão diagnosticar o problema de funcionamento. Algumas funções do produto. A função principal do produto é a reserva para clientes no hotel através do aplicativo ou da internet, além de permitir a consulta dos dados da reserva e do consumo durante a estadia. Características do usuário. As características do usuário a gente pode dividir em três grandes usuários. Né? Os clientes que utilizarão o sistema para efetuar as reservas do hotel, representando a comunidade mais geral e sem conhecimento técnico. Os funcionários que utilizarão o sistema para gestão das reservas e de clientes e também não possuem conhecimento técnico. E os próprios técnicos, que são que utilizarão o sistema para o diagnóstico de possíveis problemas, que eles sim possuem conhecimento em tecnologia. As restrições gerais são as restrições que o sistema deverá obrigatoriamente atender para a utilização geral, como rodar em qualquer computador que possui acesso à internet, com uma resolução de 800 por 600 pixels e um navegador de ampla utilização, como Google Chrome, Firefox ou Microsoft Edge. E as posições e dependências, o sistema depende de acesso à internet para manter-se em operação. Eu vou explicar um pouco sobre, continuando aqui a explicação do Martins, né? Eu vou explicar um pouco sobre os requisitos específicos do sistema, né? Que a gente projetou. Nos requisitos funcionais, né? A gente listou 16 requisitos que os usuários vão ter no nosso sistema, né? Bom, só explicando também rapidinho o que é os requisitos funcionais, o que o sistema deve ter, né? Como o sistema deve se comportar. Então aqui a gente listou aqui, né, o que os usuários vão ter. Então, por exemplo, eles vão ter que, na hora de fazer o cadastro, tem que colocar o e-mail, nome, CPF, telefone. A gente vai permitir que os usuários alterem os dados cadastrados, né, quando estiverem conectados. O sistema vai enviar um e-mail quando confirmar a reserva. Requisito para método de pagamento, né. Enfim. E aqui também a gente listou também funções que os administradores, que seriam no caso os funcionários do hotel, teriam, né? Então, por exemplo, eles vão poder ver quais quartos já estão reservados, vão permitir que alterar a reserva, reagendar, cancelar, né? Pode suspender com algum quarto, enfim. E também aqui a gente fez os requisitos não funcionais, né, que fala como que o sistema vai executar, né, impor as restrições do sistema, né, as limitações. Então, por exemplo, o sistema deve salvar tudo em um banco de dados, de maneira segura e criptografada, para garantir a segurança desses dados, né, dos usuários, por ser dados sensíveis. Deve exigir uma autentificação em 2 etapas para o usuário. Cancelar operações, né? O sistema deve também garantir que o cliente possa ver os seus dados, né? E apenas os dados deles, né? Não podendo ter acesso a dados de outros clientes, né? Enfim, e aqui também tem os requisitos do sistema, né? Que é o mínimo que precisa para rodar o nosso sistema, né? Então, a pessoa vai ter que ter algum computador com Linux, Windows 7 ou superior, um Mac ou Android 8 ou superior, né? E o sistema também deve ser capaz de
armazenar os dados no MySQL, né, numa base de dados. Bom, meu nome é Carlos Henrique e eu vou explicar a etapa 2 do nosso projeto. A etapa 2, nós fizemos um diagrama com vários casos de uso e selecionamos 10 desses casos para nos aprofundar um pouco. Aqui no nosso diagrama, nós temos o hóspede, o funcionário e o gerente, sendo que o funcionário ele herda as características do hóspede e o gerente herda as características do funcionário, ou seja, tudo que o hóspede pode fazer, o funcionário também pode fazer, e tudo que o funcionário pode fazer, o gerente também pode fazer. Bom, cada um deles pode fazer certas ações, e certas ações podem ter complementos, por assim dizer. Como, por exemplo, aqui. O funcionário ele pode processar a entrada do hóspede. Porém, se ele processar a entrada do hóspede, ele obrigatoriamente tem que reservar uma acomodação para este hóspede. Por isso que o include está aqui. O include significa que quando a ação A é realizada, a ação B obrigatoriamente também será realizada. Além disso, o funcionário pode também conceder um desconto para o cliente, caso esteja em uma época promocional do hotel, por exemplo. Por isso que o stand está aqui. Porque o stand significa que quando a ação A é realizada, a ação B pode ou não ser realizada. Ou seja, quando a gente processa a entrada do hóspede, o funcionário ele pode ou não efetuar um desconto para esse hóspede. Bom, é basicamente assim que funciona o include e o stand no nosso diagrama. Uma coisa importante de explicar também é aqui o nosso pagar. O pagar ele pode ser feito de várias maneiras. Ele pode ser pago à vista, ou ele pode ser pago de maneira faturada. Caso ele seja pago à vista, você pode pagar em dinheiro, pode pagar em cartão ou pode pagar em cheque. E caso você pague faturado, você pode escolher pagar faturado em 30 ou em 60 dias. Bom, é basicamente assim que funciona o nosso diagrama. O nosso diagrama inteiro funciona baseado nessas duas funções stand e include, e todas as funções funcionam de acordo dessa mesma maneira. É basicamente isso. Olá, eu sou o Leandro. Eu vim continuar aqui a explicação que o Carlos deu sobre a etapa 2. E aqui a gente colocou um preâmbulo, que é uma seção informativa que ajuda a contextualizar o modelo e fornece informações adicionais para quem está lendo ou está utilizando esse modelo. E aí a gente coloca o ID, caso de uso, os atores que participam, o propósito, mais ou menos uma visão geral, pré-condições, pós-condições e referências cruzadas. Aí aqui embaixo a gente já também colocou o fluxo principal, que é uma tabela que descreve as interações dos principais atores com o sistema, dependendo de cada caso de uso ali. A gente colocou, né, funcionário, acesso ao sistema, e aí a gente colocou resposta do sistema. Aí aqui a ação do sistema, da ação do ator, e todas as respostas do sistema para aquele hotel, para aquela interface do hotel. Logo aqui embaixo, a gente também adicionou os fluxos alternativos. O que seriam os fluxos alternativos? É a descrição de possíveis interações caso o fluxo principal não seja possível. Então, a gente adicionou uma tabela a mais, diferente daquela que tinha no fluxo principal. A gente adicionou uma a mais, que é o problema, que é justamente o motivo pela qual a interação com o fluxo principal não seria possível. Então, aqui tem no passo 3, caso de algum problema, por exemplo, o usuário inseriu o CPF ou a senha corretamente, o sistema vai mandar uma resposta que, nesse caso aqui, é informar que a senha ou o CPF que ele inseriu é inválido, né? Seguindo um pouquinho aqui da etapa 2, o fim da etapa 2, a gente colocou também os diagramas de sequência, né? O diagrama de sequência, ele é um tipo de diagrama de interação que descreve a interação entre objetos ou componentes em um sistema de um determinado cenário. Nesse caso, o hotel, né? Ele pode ser muito útil para ajudar a entender o modelo e as suas finalidades. Ele mostra a ordem cronológica das mensagens trocadas entre os objetos e como eles se relacionam em determinado processo ou fluxo de trabalho. Ele também ilustra a sequência de eventos que ocorre durante a execução de um caso de uso, né? Então aqui ele é muito usado para descrever a funcionalidade de forma visual, ajudando os desenvolvedores ou analistas que estão utilizando desse caso de uso aqui para facilitar, né, a visualização. Então aqui, por exemplo, ó, a gente colocou
que o ator acessa a página e o sistema ele responde exibindo a página inicial, que ele insere o CPF, aí o sistema vai verificar, por isso que a gente colocou um fluxozinho de volta aqui, tipo um loop. E aí, caso seja verificado, ele exibe a página, e aí vai, seleciona a opção, exibe o formulário que ele selecionou ali, né? Tipo, do hóspede, insere a categoria, confirma a categoria, e aqui embaixo é mais um preâmbulo do próximo caso de uso. E é isso. Saudações, eu sou o Leonardo e eu vou dar continuidade apresentando a etapa 3 do nosso projeto, que é basicamente a construção do diagrama conceitual, esse diagrama aqui. Tendo chegado a essa etapa do nosso projeto, com o documento de requisito, a especificação dos casos de uso e o diagrama de casos de uso em mãos, a gente pode finalmente desenvolver o diagrama conceitual, ou também chamado de modelo de classes de domínio. Mas o que representa, né? O que esse diagrama nos mostra? Basicamente ele representa as interações que acontecem internamente entre os objetos para produzir os resultados esperados pelo nosso sistema. E ele é de fundamental importância como um ponto de partida para um projeto bem detalhado. Só que para a gente chegar nesse diagrama aqui, a gente precisa ter como base esse diagrama, chamado diagrama de casos de uso, que foi fornecido pelo professor. Bom, aplicando a técnica de análise de casos de uso nesse diagrama, a gente pode identificar todos os conceitos, todas as associações e os atributos presentes no nosso sistema e chegar finalmente a esse diagrama. Se a gente for se atentar aos detalhes aqui, podemos ver a utilização de vários conceitos interessantes, como, primeiramente, a herança, em que recepcionista e hóspede herdam de pessoa, em que gerente herda de recepcionista. E podemos ver também várias outras associações interessantes aqui, como representada como a conexão entre as classes, né, com suas cardinalidades, com seus nomes e suas direções de leitura. E podemos ver outro conceito bastante interessante também, chamado agregação, que, como mostra aqui, um consumo é formado por itens de consumo. E também uma fatura é formada por consumos. Certo, então tendo chegado nesse diagrama, a gente tem finalmente a especificação do nosso projeto, do problema do nosso projeto. E isso vai ser de fundamental importância para todas as próximas etapas de desenvolvimento do nosso sistema. Opa, beleza? Meu nome é Daniel e agora a gente vai iniciar a etapa 4. E basicamente a gente dividiu essa etapa em 3 partes. A primeira parte consiste no diagrama de estados, certo? Basicamente, a gente tem 2 diagramas que a gente fez, foi o de hóspede e o de reserva. Mas primeiro, né, acho que é importante saber o que é um diagrama de estados, né? Basicamente, se a gente for resumir bem, né, o que é, ele mostra os possíveis estados de um objeto e também o que foi responsável pela mudança dos mesmos, né? Então, basicamente é isso. Isso é um diagrama de estados. É isso que ele tem que mostrar, pelo menos, certo? Beleza. Partindo disso, o primeiro diagrama que temos aqui é do hóspede, né? Então, no momento em que você começa o cadastro, né, ele entra já no estado de cadastrado. A partir daí você pode excluir o cadastro, o que seria estranho logo de início, mas poderia. Mas também você pode realizar uma reserva, que acho que é o intuito do hóspede do hotel, no caso. Mas no momento que você realiza uma reserva, você pode encontrar 2 situações diferentes. Uma seria uma acomodação disponível e também uma acomodação ocupada. Ou seja, existem acomodações disponíveis, mas também pode ser que não. Caso não, você entra no estado na fila de reserva. E o que você pode fazer é esperar, né, até que você tenha uma acomodação disponível, ou então você pode cancelar, voltando então para o estado cadastrado. Caso você espere, né, até que esteja disponível, ele chega no mesmo estado caso já esteja disponível antes, quando você realiza a reserva, que entra no estado com reserva agendada. A partir daí, então você pode cancelar a reserva, voltando para o estado cadastrado, ou então você pode fazer um check-in,
que então é que ele chega, né? Tem uma guarda, né, no momento que ele chega no período de hospedagem, e então ele entra no estado hospedado. E a partir daí, ele só pode fazer o check-out, voltando para o estado cadastrado, e então realizar uma nova reserva, ou então tira o objeto. Beleza? Esse, então, é o diagrama de hóspede. Então, temos o outro diagrama, né, que é o diagrama de reserva. No momento que você inicia a reserva, ele já entra no estado em andamento. Então, ele bifurca. Você pode solicitar o cancelamento da reserva, ou não, certo? Que aí tem uma outra sintaxe ali de after, né, período de reserva. Mas enfim, vamos pela esquerda primeiro. Caso você solicite o cancelamento, então ele bifurca de novo. Se você cancelou, né, ou se o cliente cancelou antes de 12 horas do horário previsto, então beleza, pode cancelar, já vai para o estado cancelado e exclui o objeto, ou finaliza o objeto. Mas caso não, caso seja depois, então ele entra no outro estado chamado pendente, que a partir daí você só consegue transitar para o estado cancelado caso você pague a multa. E aí, simplesmente, se você paga a multa, ok, você cancela e exclui o objeto. Mas enfim, esse seria caso você solicite o cancelamento logo depois que ele já está em andamento, certo? Beleza, não quero cancelar, quero continuar. Então, ele entra em dois possíveis casos, no caso. Se você já paga a reserva, então ele já vai para o estado finalizado e então ele pode excluir o objeto. Caso não, ele entra também no estado pendente e até que ele pague a fatura, aí sim ele entra no estado finalizado e acabou. Então esse era o outro diagrama de estado. Oi, eu sou o Vitor e eu vou falar sobre os diagramas de comunicação do nosso sistema. Os diagramas de comunicação eles vão representar as mensagens trocadas entre os objetos dos casos de uso do sistema. Então, por exemplo, a gente tem o caso de uso aqui incluir hóspede, e esse é o diagrama de comunicação do nosso caso de uso. As linhas elas vão representar o relacionamento entre cada objeto. Então, por exemplo, tem o objeto funcionário, que é o ator, e o objeto sistema. A linha que representa o relacionamento entre os dois, e a seta vai representar a direção de envio de cada mensagem. A ordem dessas mensagens elas vão seguir as ordens dos números que estão aqui mesmo. Então, por exemplo, a primeira mensagem executada vai ser incluir hóspede, passando o ID do hóspede, o telefone, as informações do hóspede. Depois dela vai ser executada essa operação para criar um objeto hóspede, que é 1.1. Depois vai ser essa para criar o telefone para o hóspede, 1.2. Aí depois delas a 1.3 para setar os dados do hóspede, com o ID do hóspede e as informações dele. Depois os 7 dados com o ID do hóspede e os telefones. Depois o hóspede vai ser gravado no sistema. E depois o telefone do hóspede vai ser gravado no sistema. Então a gente consegue perceber que as mensagens elas seguem a ordem dos números presentes antes delas aqui. Uma outra coisa importante que eu acho de falar também é sobre a questão dos multi-objetos. Esses multi-objetos aqui são representados por esses dois retângulos. E eles vão representar quando ocorre uma coleção de objetos da mesma classe e vai representar uma lista desses vários objetos, ou então vai representar o lado muitos de uma conexão 1 para muitos. Aqui, por exemplo, no nosso caso de uso remover funcionários, a gente tem o multi-objeto funcionário, que no caso aqui, por exemplo, o gerente ele vai selecionar o funcionário pelo CPF do funcionário, vai fazer a requisição para o sistema, e o sistema, através desse CPF, ele vai realizar a busca nessa lista de objetos funcionário e vai retornar o objeto funcionário que tem o CPF que foi passado para ele. Então, isso é o que representa os multi-objetos. E é isso. Oi, eu sou o Arthur e vou falar sobre a última parte da etapa 4 do nosso projeto, que é basicamente o nosso diagrama de classe. Ele tem como objetivo principal representar a relação das classes do nosso sistema. Bom, aqui nós temos a classe sistema, em que nela estão representadas todas as operações que foram definidas nos requisitos do nosso sistema. E como podemos ver, todos os objetos do nosso sistema estão representados em classes que contêm atributos e operações. Aqui, por exemplo, nós temos a classe funcionário, que tem como atributo CPF, senha pessoal, e operações buscar func, remover e alterar. As classes que estão representadas
As classes que possuem algum tipo de relação entre si são ligadas por associações, que basicamente são essas linhas aqui. E cada associação pode ter um nome, que dá ela um significado semântico. Aqui, por exemplo, entre a classe gerente e funcionário, nós temos a associação gerencia, que dá o significado de que o gerente gerencia o funcionário. Nós também temos esses números aqui, que basicamente representam o tipo de relação que nós temos entre a classe. Por exemplo, de novo, entre a classe gerente e funcionário, nós temos uma associação de 1 para 0 ou muitos. 0 ou mais, no caso. Ou seja, para cada gerente, nós temos 0 ou mais funcionários. Aqui entre a classe funcionário e hóspede, por exemplo, nós temos uma relação de 1 ou mais para 0 ou mais. Ou seja, para cada funcionário ou mais, nós temos 0 ou mais hóspedes. Também podemos citar que a classe pessoa é uma classe abstrata, já que ela reúne propriedades de vários objetos do nosso sistema, como nome, endereço, cidade, estado e data de nascimento. Isso nos leva ao conceito de herança, que basicamente acontece quando uma classe herda os atributos de outra classe. E é representada por essa seta aqui. Então, a classe funcionário é uma herança da classe pessoa, e a classe gerente também é uma herança da classe funcionário, por exemplo. Por fim, também definimos relações todo-parte. Aqui entre a classe fatura e a classe consumo, por exemplo, nós temos uma relação de agregação, assim como nós temos também entre a classe consumo e a classe itens consumo. Por fim, vale ressaltar a nossa classe taxa-multa, que é uma classe associativa, já que ela está ligada a uma associação e não a outra classe. E bom, era isso. Obrigado pela atenção e até mais.